Bem-vindo ao podcast Aprendendo Marketing com Economistas. É isso mesmo, é uma nova abordagem que vamos trazendo ao mercado. E para esse primeiro episódio, trouxe aqui o nosso especialista, economista-chefe, especialista no mercado financeiro há mais de 6 anos de atuação, analisando grandes empresas com grande conhecimento do mercado, Vance Silveira. Prazer enorme, Vance. Prazer, Paulo. Muito bom estar aqui hoje. Vamos estreando esse podcast aí. A gente já queria começar até introduzindo, né, que nós vamos fazer um podcast sobre marketing, né? Você deve estar falando, mas o que vai mudar agora? Que economista fazendo marketing? Vai mudar muita coisa, meu amigo, muita coisa. Porque, primeiro, a gente já não vai ter o viés, né, Paulo? O viés da tábua em branco. Então, a gente está começando... Assim, eu fiz uma carreira no mercado financeiro, uma breve carreira, fui analista de ação, até é bom a gente introduzir. Então, minha paixão é, quando eu estou no off ali em casa, é ficar estudando empresa, comprando ação, investindo em bolsa. Essa é a minha segunda paixão, né? A primeira é tocar o negócio. E o Paulo, né, Paulo? Apresenta aí. O Paulo também tem uma história bem divergente aí do marketing padrão, né? Exato, eu sou o Paulo, estrategista-chefe hoje da Monnier. Hoje, a minha experiência é totalmente do mercado comercial, né? Ou seja, mais de 12 anos atuando em vendas de todos os segmentos. O meu entendimento é vender, como fazer uma empresa gerar os resultados financeiros esperados através das vendas. Então, o grande diferencial, fazendo uma rápida digressão, né, também sou economista, o nosso grande diferencial hoje, né, entendemos aí, e isso que vai ser o legal dessa nossa conversa, é que hoje o nosso marketing é feito por quem entende de dinheiro, né? O que mais tem no mercado é o quê? É pessoas que fazem marketing, são excelentes marqueteiros, mas não entendem do principal, que é o quê? Dinheiro, finanças, negócios, estratégias comerciais, estratégias competitivas, e por isso que hoje vocês vão ter uma visão totalmente nova, inédita acerca do crescimento de uma empresa e do marketing de uma empresa, tá? O tema que a gente vai abordar aqui hoje é um tema bem interessante, né? Que a gente pensou e que eu acho que introduz bem, né, a ideia. Hoje o tema, acho que só vai aparecer aqui na tela, um minutinho, seria mais legal para exemplificar. Exatamente. Hoje o tema é por que o marketing nunca vai dar certo na sua empresa. Porque o marketing nunca vai dar certo na sua empresa. Hoje, a maioria das pessoas que tem uma ação de marketing, em mais de 80% dos casos, elas relatam insucesso, tá? Mesmo em trabalhos terceirizados, mesmo em trabalhos próprios, mesmo montando equipes internas, há uma taxa de insucesso muito grande, né? O primeiro ponto desse insucesso, é legal a gente falar, é a própria questão da definição de resultado, né? Hoje em dia todo mundo, né? Sempre alguém chega aqui e fala, eu quero resultado, resultado. Que tipo de resultado? Não sei, tal. E aí, né, o mais comum, se você apertar muito o empresário, ele te fala, eu quero ter um aumento da minha receita, né? E aí que entra, obviamente, a lógica econômica e o entendimento que uma empresa ela não deveria buscar apenas uma receita, ela tem que buscar um lucro líquido, ela tem que buscar uma lucratividade final do negócio, a última linha do DRE, né? E por isso, mais do que ninguém pode nos falar melhor, o Vance, né? O Vance, o que você acha aí sobre essa visão da questão do lucro, né? Em relação à receita, que é o que o mercado acaba perseguindo erroneamente? Exatamente, Paulo, exatamente. A gente viu aí nesses alguns anos aí de atuação no mercado que as empresas em geral têm um viés de atrelar o sucesso do marketing ao faturamento, mas porra, lógico que você vai aumentar a receita. Lógico, não tem erro. Tráfego também não tem erro. Você vai pôr R$ 1.000, lógico que você vai receber 500, você vai receber até 1.000 de volta em faturamento. Aí eu te pergunto, você ficaria feliz se eu colocar R$ 1.000 em anúncios e você receber 1.200 de volta em faturamento? Se você falou que está feliz, você já está errado, meu amigo. Sinceramente aí, ó. Aí já começa o viés. Você está errado. Por quê? Qual que é a sua margem? Sua margem for 20%, então a gente precisa de 5 vezes mais em faturamento gerado do que o que foi colocado em anúncio para você começar a passar seu break-even e começar a ter um lucro líquido. Só que ninguém fala isso com você. Por quê? Porque é um trabalho difícil. Até tem que ser honesto. Tem empresa que... Toda empresa deve ter marketing, mas marketing digital
marketing com tráfego pago. Não é para todas as empresas. Não é. Você tem a margem baixa. E o que é mais importante, um LTV é baixo, as coisas não vão se pagar. Principalmente se no Google os leads, né? Eu não sei quem está escutando aí, provavelmente quem está escutando entende esses termos, mas eu vou falar mesmo assim. Então, leads então seria um pequeno sinal de interesse assim, do consumidor. Se a gente for ser mais amplo, como que funciona, né, Paulo? Como que funciona? Você coloca os anúncios para rodar na rede. Eles são capturados através desse anúncio. Aí entra o trabalho da agência. A gente faz um anúncio com maior poder de persuasão, mais bonito, e então mais gente se mostra interessada. Aí eles caem dentro de uma página. A gente mede essa taxa de efetividade, as pessoas caem dentro de uma página argumentativa que mostra o produto, oferece N argumentos, e aí lá embaixo cai num canal, e esse canal ele é direcionado a um vendedor ou a um atendente, né? E quando essa pessoa cai nesse canal, significa que ela teve aquele mínimo de curiosidade, mínimo de interesse. Isso chama de lead. Então, voltando lá atrás, uma agência de marketing muito boa, ela pode baratear esse custo de lead. Só que isso não é tudo no negócio. Não é tudo. Aí que entra o marketing com uma visão mais ampla, um marketing integrado, que é atrelado à questão financeira e à questão comercial. Então, para dar certo, isso é só a ponta do iceberg. Então, a gente vai ter que explicar aqui até os conceitos do que realmente importa. O que importa não é pôr a porra de R$ 1.000 em anúncio e receber 1.200 faturamentos, não quer dizer nada. Isso não ajuda em nada. O que importa se você pelo menos lembrar de alguma coisa desse podcast, é a palavra CAC tem que ser menor que LTV. Eu repito, CAC tem que ser menor que LTV. O que é CAC e o que é LTV? A gente vai falar agora. Legal, Vancinho. Vamos lá. Explica pra gente. Então, essas duas palavras-chave são dois conceitos chaves, tá? O CAC e o LTV. CAC, custo por aquisição do cliente. LTV, lifetime value. Perfeitamente. Então, como o Paulo já falou, o CAC ele é o custo por aquisição de cliente. Logicamente, ele tem que ser menor do que o lifetime value, que é o lucro ou o lucro adicional que a captura desse cliente vai gerar em seu negócio, em toda a vida estimada desse cliente no seu negócio. Vamos ter que dar exemplos, mas vamos lá. Vamos falar o que seria um LTV de um dentista, por exemplo. Um cliente de um dentista. O dentista, para cada cliente adicional, ele vai ter um gasto a mais de 0 com sua sala, com aluguel da clínica, mas mesmo assim ele tem um gasto adicional por atendimento, que seria das suas ferramentas, a hora de trabalho, os insumos, né? Então, por exemplo, um cliente, em média, gasta no dentista um ticket de, vamos supor, de R$ 200. Um dentista mais especializado em limpeza oral, por exemplo. Então, esse ticket de R$ 200, o dentista vai gastar uns R$ 50 com insumos, por exemplo. Ou seja, para cada vez que o cliente vai lá, um novo cliente, ele gera um lucro adicional de 150. Eu falo adicional porque, como eu falei, os custos fixos, né, do aluguel do lugar, do espaço físico, não aumentam para cada cliente novo que entra. Então, esse lucro adicional é de R$ 150, mas aí que está a charada, é R$ 150 por cada vez que o cliente vai lá. E o que muita gente não calcula é qual que é a recorrência do seu cliente. Quantas vezes, em média, seu cliente, a partir do momento que ele é capturado, ele vai voltar
ao seu negócio. Na maioria dos casos, esse número tende a ser maior do que 1. Mesmo em produto que não seja serviço, você acaba voltando a consumir aquele mesmo aquele mesmo produto ou serviço. Por quê? Porque a gente são seres de hábitos, né? O Paulo até pode falar um pouco disso mais tarde, mas é questão psicológica, nós somos seres de hábitos. Então, se gostamos de alguma coisa, a gente tende a consumir. Então, quantas vezes esse cliente vai voltar no dentista? Bom, uma pessoa pode ir apenas uma, mas outra pode ir 2 vezes por ano durante todo o ano, por 10 anos, por 5 anos. Então, na média, a gente faz um cálculo de estimativa. Lógico que a gente não acerta no cravo, né? Mas aqui é uma questão de fazer um chute mais direcionado ao gol. Igual o valuation de empresa. Quando chega um preço-alvo aí de um analista de uma empresa, de uma ação, ele não está cravando ali. É uma série estimativa e gera em torno daquela média ali. Então, vamos supor que uma pessoa, em média, tem uma recorrência de 4 vezes que vai ao dentista. Por fim, a gente está falando muito, mas espero que vocês estejam lembrando. Qual que é o lifetime value, então, desse cara que vai ao dentista? É 4 vezes que a recorrência dele, vezes o ticket, que é R$200, vezes a margem bruta, que é de 75%, que é descontado os custos dos insumos. Ou seja, a gente tá bom de matemática, né, Paulo? Sim. Então é 200 vezes 75, 150 vezes 4 de recorrência. A gente estimaria que esse cliente tem valor em toda a sua vida de R$600. Ótimo, Vance. Muito bem. E onde vai atuar o marketing nisso? A gente vai atuar no custo da aquisição do cliente. Logicamente, para você ter algum lucro, o custo para adquirir esse cliente tem que ser menor do que R$600. E como que a gente estima esse custo? Bom, se você fosse fazer só um marketing padrão, ele só ia dar o valor da lead. Só que, como eu falei, só isso não interessa, só isso é um quadro incompleto. E fica até invisível para a agência, se ela não tiver os outros dados, se ela está de fato gerando valor ao cliente ou não, até mesmo para você. Você empresário aí que toca seu negócio, ou até você curioso aí que sonha em abrir um, né? Então, como que a gente calcularia o custo por aquisição? Vamos voltar na questão do dentista, por exemplo. A agência de marketing faz seu trabalho, ela investe em anúncios, e vamos supor, para cada R$100 em anúncio, você gera cerca de 20 leads. Como já expliquei, 20 leads são aquele pequeno interesse, né, do consumidor quando cai dentro do seu canal. Então, cada lead custaria R$5. Mas o que mais a gente precisa olhar aí? A gente precisa olhar, primeiro, quantos leads são precisos para converter em uma venda. Então, por exemplo, para cada 5 leads que cai dentro do seu canal, você precisa de... Perdão. Para cada 10 leads que cai no seu canal, um vira uma venda. Ou seja, uma taxa de conversão de 10%. Escute bem o que eu estou falando. A gente tem estimativa dessa taxa de conversão e 10% é um valor alto. Os empresários acham que só de cair gente no WhatsApp querendo perguntar sobre o serviço, ele tinha que converter metade. Não, meu amigo, é bem mais baixo que isso a régua. Muitos curiosos, muito público não adequado, muito público que às vezes não tem dinheiro. Então, a régua é baixa. Então, a gente precisa de 10 leads para gerar uma venda. Só aí são R$5 por lead vezes 10. Só aí já são R$50. Mas você esquece, meu amigo, se tiver alguém atendendo para você, tem um custo do vendedor. Então a gente faz uma estimativa, vê quantos atendimentos um vendedor pode fazer durante um dia, dividimos pelo salário, pela comissão, e aí chegamos num valor, por exemplo. São R$3 para fazer um atendimento daquela pessoa em média. Então, qual que foi meu custo? É R$5 o custo de lead, mais R$3 do custo de atendimento, vezes 10 leads necessários para esse cliente entrar. Então, no caso, o custo de aquisição
pelo cliente são R$ 80. São R$ 80 por cliente. Mas se ele gera 600 ao longo de toda a sua vida, em média, por mais que uns gerem 200, outros 1.000, mas a gente trabalha com médios, então foi um negócio lucrativo. Para cada cliente capturado, isso converteu em 520 reais. Aí a gente não vamos escapar a matemática aí, galera. Estamos ao vivo, né? Sim. Um ponto-chave, né, Avanço? Eu acho que é legal complementar esse raciocínio é o seguinte: o empresário brasileiro normalmente não sabe fazer conta. A verdade é que a maioria de nós não sabemos fazer as contas no dia a dia, desde contas básicas que contas complexas, não é mesmo? Então hoje o que acontece na maioria das vezes, tá? O empresário ele chega até a gente achando que ele tem um problema de marketing. E em 95% dos casos ele não tem um problema de marketing. Na verdade, ele também tem um problema de marketing. Só que o problema que deveria ser resolvido é o quê? É um problema de negócios. É um problema de inteligência de negócios. É um problema de estratégia. É um problema de estratégia competitiva. É um problema de estratégia de precificação. É um problema de gestão de dados, tá? Existe uma frase famosa, bem conhecida, do Peter Drucker, né, pai da administração, que diz o seguinte: aquilo que você não pode medir, você não pode gerenciar. Isso assim, é óbvio. Agora, né, o Vans pode até falar com mais propriedade. Hoje você chega para o empresário, a cada 200 empresários, nenhum costuma ter uma planilha básica de contas. Nenhum sabe falar na ponta da língua qual que é a margem do seu negócio, qual que é o seu lucro bruto, qual que é a sua margem líquida. Eles não sabem. Então, quando uma pessoa dessa ela pega e vai fazer um trabalho de marketing, na maioria das vezes ela tem um insucesso. Por quê? Porque ela não tem nenhum objetivo. Ela não sabe nem para onde ela tá indo. E aí o que começa? Começa a regra normal do mercado, que é o quê? Queimar o trabalho dos profissionais, queimar o trabalho da agência, e entra naquela guerra que nunca vai ser resolvida. Por quê? Porque ninguém foca no cerne da questão. O primeiro cerne da questão é a inteligência de dados, a inteligência financeira, o planejamento estratégico do negócio. Aí sim começam ações de marketing. É importante a gente sinalizar que as estratégias de marketing, elas têm período de maturação, né? Então também existe hoje uma doença no mercado brasileiro que nós, economistas, talvez podemos curar, que é o seguinte: é a doença do imediatismo. Quantos negócios você conhece que com 3, 4 meses viraram negócios de super sucesso? Simplesmente não existe. As maiores empresas do mundo demoraram anos e muitas vezes anos e anos até se tornarem verdadeiras potências. Muitas empresas demoram 5, 7, 10 anos, né? Principalmente nas grandes indústrias, ou seja, fazem investimentos bilionários para colher o retorno com 7 a 10 anos. Né? O Vance, com uma mentalidade de investidor que tem, ele consegue entender o cenário de longo prazo. Mas um empresário brasileiro médio, ele, na maioria das vezes, não consegue entender esse cenário. Um cenário de que eu estou plantando sementes para o longo prazo. Ah, Paulo, mas como é que eu faço um investimento sem saber qual que é a perspectiva? Saberia essa perspectiva se houvesse planejamento econômico do negócio. Esse é o ponto-chave. Então, quando a gente começa a entender essa sacada que o Vance está nos trazendo, que é o seguinte: o seu negócio ele tem que ter uma inteligência de dados, ele tem que ter uma inteligência financeira, tem que haver uma lógica de precificação, tem que haver uma lógica de margem para haver, então, uma lógica de marketing, aí o jogo começa a mudar radicalmente. Isso ainda é a solução do problema? A gente descobriu ao longo do tempo que não. Correto? Ou seja, o empresário, no momento que ele tem uma boa estratégia competitiva, ele tem uma vantagem durável, ele tem um produto bom, né? Ele começa a fazer as ações de marketing. Supondo que essas ações de marketing também sejam bem sucedidas, ainda tem um terceiro problema, e mais grave, que é o problema comercial. As pessoas, elas acham, na maioria dos casos, em alguns casos isso é verdade, tá? Mas acham que dá para vender sem vender. Então a pessoa acha que ela consegue ter uma super taxa de conversão, igual as pessoas chegam muitas vezes com números absurdos, tipo, chegou 100 pessoas, tem que converter 50, né? Se fosse fácil assim, todo mundo ia ser milionário. Então o que acontece? Existem taxas de conversão, existem médias de mercado. E existem equipes comerciais treinadas que têm que fazer a conversão acontecer. Existem lógicas de venda, lógica de persuasão, lógica de contato, lógica de atendimento. E é isso, a gente vai falar mais à frente. Mas eu acho que o ponto central, que hoje a forma como a Money entende negócios são 4 pilares que determinam um negócio de sucesso geralmente, tá? O primeiro pilar a gente entende que é a inteligência financeira, a inteligência de dados. O segundo pilar é um pilar
de marketing, ou seja, sim, você está chegando até o cliente, você está aparecendo para ele, você está gerando visualizações qualificadas, você está gerando às vezes até o lead mesmo, né, um interesse genuíno, né, ou a pequena sinalização de interesse. E existe o comercial. O comercial, em alguns casos, né? Por exemplo, produto de ticket menor, às vezes o próprio marketing já funciona como comercial, mas geralmente não, tá? Geralmente, ou seja, você aí vende às vezes um serviço, um produto de maior valor agregado, um produto de maior complexidade, a pessoa ela fatalmente precisa de um contato comercial. E é comprovado, tá? Que mesmo que produtos que não precisem, né? Não tem uma necessidade comercial, por exemplo, sei lá, um e-commerce, ainda assim, se você conectar um funil de vendas, né, no funil de marketing, a sua taxa de conversão vai explodir. Então, ou seja, são esses 3 pontos, né, que são determinantes no sucesso do negócio, e o quarto ponto é o operacional, né? Obviamente não adianta nada a gente fazer tudo isso se a empresa tem um produto lixo, né, presta um péssimo serviço, não atende bem os seus clientes, então não existe milagre. Mas a gente entende que um negócio que esteja bem guarnecido nesses 4 pontos, ele tende a ter um sucesso significativo. Concorda, Vance? Com certeza. Com certeza. Ô, Paulo, eu acho que até pôr um pouco de fogo aí no podcast, né? Que até quando eu quero escutar eu quero escutar um pouco de treta também, um pouco de gás aí, um pouco de tempero. E aí até vem com a pauta aí. Será que a gente pode abrir o livro preto, hein, Paulo? O livro preto aí do Marte, né? Aqui até fico brincando assim, abrir o livro preto, porque o que funciona, né? O que a gente notou da dinâmica desse mercado que até me surpreendeu, dado que eu já analisei vários setores, e esse setor de marketing, principalmente marketing digital, me surpreendeu bastante. Pelo quê? Lembra que a gente falou de lifetime value? O cliente fica muito pouco com uma agência, tem uma troca muito grande, uma rotatividade imensa. E a gente ficou tentando entender o porquê, né? Então a gente fica vendo esse mercado e vira tipo um jogo de aposta, assim. Todo mundo promete assim, cresça seu negócio 1000%, aumente suas vendas 200%. Às vezes não é mentira, às vezes aumentar a venda é fácil, pô, mas aumentar seu lucro, quero ver. E aí, como é que funciona? Todo mundo opera com a loja de aposta, aí o cara fala assim: ah, não, vou testar isso daqui. Ótimo, ele testa, ele vê uns posts bonitinhos, ele vê uns anúncios, e aí fala: tá, mas o cara não sabe o que está gerando de valor, o cara não tem ideia, velho. E aí acontece duas coisas. Às vezes não gera valor. Já aconteceu, né, Paulo? Uhum. Da gente ver caso de. A gente vê caso de atuação. A gente vai ser honesto aqui. A gente no início da nossa empresa, como qualquer um, a gente foi Juninho, né, Paulo? A gente tem que abrir aqui. No início de toda empresa, o pessoal é Juninho, velho. Mas a gente conta aqui abertamente que hoje a gente já é completamente a cara oposta do que a gente já foi antes. E eu posso falar das dores de antes, de como que era. Então, antes a gente estava no mercado tradicional, para entender um pouco o negócio, sofremos viés de outras pessoas, até a gente mudar e querer atacar a dor do cliente de fato. E aí, o que notamos? O mercado não faz conta e a gente até tinha que ter feito. Notamos essa dor um pouco mais tarde, mas é com a experiência que também se aprende. A gente também não quer continuar num negócio onde é um negócio de enganação, onde é um negócio de marketing. Porque eu vou falar a verdade, o negócio hoje de marketing digital é realmente muito bom. Para quem faz marketing, é um negócio de marketing, que você convence o cara a fazer um serviço com você que você não sabe o resultado, mas até aí tudo bem. A gente pode estimar tudo, não dá para cravar. Mas o problema é que depois você continua não sabendo o resultado. Então já tivemos clientes até com. Não vamos citar nomes, lógico, mas tinha alguns que tinham até consultores financeiros. Consultores financeiros. Ouve bem o que eu estou falando. Consultores financeiros, que é uma vergonha o cara pensar em aumento apenas de faturamento. Atrelar até o sucesso do nosso negócio e falar, não, quero ver aumento de faturamento. Fala assim, uma vergonha, pô. Aí o que aconteceu com o cliente que eu não vou citar o nome aqui? Vendeu mais,
mas com marketing negativa nas vendas adicionais. Por quê? Porque o custo por aquisição do cliente estava mais alto do que o valor médio gerado por cliente em toda a sua vida. Ninguém fez essa conta. Então o cliente começa a perder dinheiro e nem sabe porque o cliente não organiza. Eu já perguntei, deixa eu ver sua DRE para eu fazer algumas estimativas. Ninguém faz DRE. Ah, e o contador? O contador também não faz. Temos ótimos contadores, a gente admira muito o trabalho de alguns, corre atrás, mas não está dentro do mercado ninguém fazer o demonstrativo financeiro. Entender como é que está indo as contas. Então, muito cliente já fica feliz de cara com a gente, que a gente vai lá, estima, fala assim, vamos fazer uma estimativa, vamos fazer um diagnóstico financeiro, vamos ver como é que tá suas finanças, que aí eu posso dar o primeiro passo, depois desse diagnóstico, e ver como que eu posso atuar melhor num trabalho que é, assim, de expandir seu negócio, de aumentar o volume com racionalidade, né? E a gente até dá sugestões, pô, aqui nesse custo aqui você tá meio estranho, né? Que a gente tem uma média de dados de umas empresas do setor, a gente, lógico, não passa informação de cliente, mas a gente tem um compilado da média daquele setor, a gente fala para o cliente assim, poxa, esse dado aqui, essa margem aqui margem com insumo X está muito acima da média, o gasto com funcionário está muito acima da média, então vê aí, reflete aí, a gente vira um psicólogo, né? Tipo assim, a gente não vai pôr o dedo lá e falar, pô, demite esse cara, não, nem fudendo, hein? Mas a gente é como um psicólogo, assim. É até que dinheiro fácil, psicólogo. Olha as tretas que eu tô falando aqui. Mas falar assim, seu problema aí, ó, legal, agora você me falou tudo isso, agora reflete aí. Reflete aí. Sim, eu acho, né, Vans, que é legal também a gente frisar que é o seguinte. Hoje, né, um trabalho consultivo, né, ou seja, a nível de inteligência financeira, um trabalho consultivo, ele tem que ser propositivo. Não basta apenas você... Na maioria dos casos, tá, o Vans citou ali o caso da psicologia, na psicologia existe um efeito chamado a catarse, né? O que é a catarse? Geralmente, né, preconizado aí no estudo psicoterápico, ou seja, o simples fato da pessoa ela entender a dor, ou seja, ela falar a dor, ela já tem um alívio daquela dor. Hoje, na maioria dos casos que a gente vê, o próprio fato de o cliente ele ver a sua organização numa DRE, ele entender a sua estrutura de custos, ele já tem de fato uma catarse, ele já começa a ter insights no negócio e já gera um valor absurdo, tá? Ainda assim, é mais importante do que isso o quê? Uma ação propositiva, ou seja, hoje todas as empresas do Brasil, dá para falar isso praticamente sem exceção, tem onde cortar custos, tem onde melhorar, né, os seus canais de receita e também as suas despesas. Então, ou seja, é um trabalho que tem que ser feito a nível de negócios, né? Então, como o Vance bem citou, né, ao longo de uma caminhada de muitos anos de marketing, a gente entendia os problemas de marketing e resolvia os problemas de marketing. E a gente começou a ver que isso não é suficiente. Você tem que resolver problemas a nível de negócios. Então, né, o Vance bem citou um caso, ou seja, a pessoa chega, tem que aumentar a margem, 30%, 60%, tem que aumentar faturamento, né, faturamento 30%, 60%, chega, aumenta o faturamento 60%, a empresa quebra. Eu já vi isso algumas vezes, inclusive. Ué, mas peraí, o que aconteceu? Não tá vendendo mais? Não tá vendendo mais, mas não teve nenhuma racionalidade acerca dos dados, tá? Isso é deficiente no mercado brasileiro, mesmo no mercado de consultoria financeira, só para vocês terem uma ideia. Porque virou o quê? Virou a perseguição do número mais bonito, né? Faturamento é um número lindo no negócio. Mas no final, o que importa é de fato o quanto que a empresa consegue monetizar, né? No final, na ponta. Então, eu acho super interessante, né, essa visão que o Vance trouxe. E um outro ponto legal, né, interessante pra gente abordar é a questão seguinte, né, baseado nisso, baseado nessa perspectiva, nesse introito, né, nessa introdução que a gente fez aqui. Hoje, quais são, né, os principais motivos, né, para o empresário brasileiro fracassar no marketing e nos negócios, né? Eu posso elencar aqui alguns pontos, né, e o Vance vai complementar muito bem. Mas, por exemplo, eu elenquei aqui 4 motivos, tá, que eu acho, assim, super relevante, né, que eu considero inclusive os fatores determinantes centrais para o fracasso hoje das empresas brasileiras. Porque é importante vocês entenderem o seguinte, o cenário de fracasso, tá? Às vezes, uma empresa estagnada é um fracasso. Às vezes a empresa não tá nem ruim nem boa, ela simplesmente faz a mesma coisa todo tempo e é isso. Isso, às vezes, na maioria das vezes, é um cenário de fracasso, principalmente se não for o objetivo do empresário. Segundo caso, o empresário ser um escravo do negócio dele, né? Ou seja, se ele sair de lá, o negócio acaba. Então, poxa, né, de fato, a gente costuma até dizer, né, e hoje o primeiro passo que a gente faz no nosso diagnóstico financeiro é diferenciar o cliente que de fato tem uma empresa, ou o potencial de ter uma empresa, e o cliente que tem uma fonte de renda, tá? A maioria das coisas que a gente chama de empresa não são empresas, são fontes de renda, né? Então, por isso que é importante a empresa ela entender a dinâmica
de um negócio, para aí sim ela migrar, né, de um modelo de fonte de renda para um modelo de fato de empresa, né? Então hoje os 4 pontos principais que eu elenquei que são motivos, tá, para o empresário brasileiro fracassar no negócio como um todo e fatalmente, principalmente no marketing, eu defini 4 pontos. O primeiro, eu acho que são as expectativas irrealistas, tá? O segundo são falta total de gestão de dados. O terceiro, de fato, é precificação errada, margens erradas. E o quarto é não vender. Então, geralmente a pessoa chega e fala assim: meu problema é não vender. Geralmente é mesmo, tá? Mas costuma ser mais que isso. Então, eu acho que é legal a gente elencar cada um desses pontos, né? E falar um pouquinho de cada. Primeiro ponto: expectativas irrealistas, tá? Eu introduzo, você pode complementar. Ou seja, a pessoa chegar achando que com quinhentão, trezentão ou 2 milhão, sei lá, ela vai conseguir uma coisa absurda. Depende do caso, depende do setor, depende da margem, depende do produto, depende do negócio, depende dos seus concorrentes. Existe uma miríade, né, uma infinidade de fatores que vão determinar, vamos dizer assim, com qual valor você pode ter sucesso, né? E, ou seja, o grande problema, e isso é o fator determinante, né, no fracasso do marketing, geralmente, é a expectativa irrealista, né? É todo mundo achar que pode fazer, vamos dizer assim, fazer um cavalo andar 1.000 quilômetros comendo 1 quilo de ração, né? E isso não acontece. Existe uma frase de um grande economista, né, assim como nós, que ele fala que quando, chamado Thomas Sowell, né, ele fala o seguinte, que quando as pessoas querem o impossível, apenas os mentirosos podem satisfazê-los. Então, você aí, empresário, que está reclamando, fui enganado, 3 agências me enganou, o vendedor me enganou, o consultor me enganou, amigo, provavelmente, tá? A culpa é sua. Provavelmente você chega com expectativas tão irrealistas, você acredita em milagre, jogo fácil, aposta, tigrinho, sei lá o quê, que aí você cai nesse conto, fica com uma expectativa totalmente desalinhada, e mesmo quando há alinhamento de expectativa, é uma pessoa imediatista, é uma pessoa que ela não consegue vencer. Pessoas imediatistas geralmente não vencem, tá? Então o primeiro ponto é isso, ou seja, quando a pessoa quer o impossível, só um mentiroso pode satisfazer, aí começam as promessas irrealistas, e o mercado vai para esse caminho que a gente sabe, e no final, né, ou seja, anda, e nunca chega lá. Eu queria que você falasse sobre esse ponto, Vance, sobre as expectativas irrealistas, né, enquanto determinante do fracasso aí no marketing e nos negócios. Não, com certeza. E assusta muito porque é quase o esquema de pirâmide, né? Para quem hoje tem um mínimo de inteligência, não vai pôr um investimento que renda 5, 10% ao mês, porque isso não faz o menor sentido. Isso é pedir para entrar na pirâmide e perder. Ainda mais se você não sair rápido. Se você entrar no inicinho, quem sabe? Mas aí é um trade, né? Mas é. Mas então, por que com marketing é diferente? Porque o mercado habituou de ver altos retornos, cresça 200, 300, vários por cento, e não reflete. O que é realista? O marketing, no fim, ele é como se fosse um outro canal de investimento. Pode ser um canal alternativo do seu negócio, que às vezes, em vez de expandir X%, comprar um novo lugar, comprar insumo, gastar, aí você já tem uma expectativa de retorno, né? Num novo projeto. Você não tem uma TIA esperada, um ROIC, um retorno sobre o projeto. Aí, porra, amigo, aí você tem que profissionalizar mais. Mas você está expandindo, você tem que ter uma meta de retorno. E eu posso te falar, em empresas de capital aberto, em empresa grande, normalmente o retorno sobre investimento, quando está acima de 15%, já é muito bom. Acima de 20% é maravilhoso, sabe? 20% ao ano, assim. Então não faz sentido você mirar no 100, 200, isso daí é uma mentira, sabe? É uma mentira. Quando a gente vê no lucro líquido, é muito difícil dar esses valores. E até alguns setores, quando você acerta, pode dar, assim, retornos bem, bem interessantes, tá? Mas na média você não pode esperar algo muito irreal. Até porque aquele seu CDB lá do banco, lá, se eu te falar, em vez de 100% de CDI, eu vou te pagar 130% de CDI. Você vai correndo, né? Faz uma promoção, 150% de CDI, você vai correndo, vende sua casa, põe. E aí o que é isso? 150% a mais? É 5% a mais por ano. Aí você sai correndo. Mas aí um marketing sério, tudo, te promete assim, não, você não vai ganhar 200% ao ano de retorno. A gente espera os 30, 40, os 50. Aí não. Aí não dá para arriscar, né? Aí não dá para arriscar, mas eu te entendo. É porque você tem medo. Porque o mercado põe medo, né? No seu subconsciente você fala assim, pô, a maioria das vezes não der certo. Então, se tiver 10% de der certo, você tem um retorno muito alto. Mas não é bem assim. A gente está aqui para reeducar o mercado.
para falar que isso daqui é uma coisa séria, é tipo um investimento sério, é um novo canal para você investir, e isso tem que ser em métricas realistas. Até porque se eu começar a fazer 500, 600% do seu negócio, eu vou abrir o seu negócio. Não vou querer te atender, eu vou Sensacional abrir essa o seu visão. negócio, Claro, entendeu? tá no mercado, aí tá Não tendo vou, 600%. eu não vou te atender, Sim, não. concordo totalmente. Um segundo ponto legal, né, Vance? Ou seja, eu espero que esse ponto vocês já tenham entendido ao altura do campeonato, né? Retorno de 300%, você já sabe, né? É o jogo do Tigrinho. É, Então, a gente tem que olhar um negócio sob a lógica do investimento, né? Hoje, investidores se matam para conseguir retornos anuais aí de 10, 12%, entendeu? Então, assim, é importante. Obviamente, a gente sabe que uma empresa pequena ela tem uma capacidade maior de conseguir dar, às vezes, pequenos saltos, até pela limitação do próprio tamanho, mas não é regra geral. A regra geral, obviamente, é um crescimento ali pontual, um crescimento, sim, que consegue, às vezes, muitas vezes, ter até uma constância, mas, vamos dizer assim, de uma forma, na maioria das vezes, realista, né? Que segue determinadas dinâmicas, que seguem até uma determinada tendência, uma determinada lógica de mercado. Um ponto seguinte pode só abrir um complementar, Avanço. parênteses antes de a gente entrar no ponto seguinte. É o seguinte, a gente tem que diferenciar, sabe, empresário? O que é uma empresa e o que é um emprego, sabe? Muita gente abre empresa até por necessidade. Então, uma pessoa, ela meio que se contrata, né? Ela abre um emprego para ela mesma, não acha emprego no mercado, abre um emprego para ela mesma. Mas a gente até sabe, até existe uma questão de 4 níveis de negócio, né? O primeiro, você é o empregado de você mesmo. O negócio não deixa de existir sem você. Esse é o nível 1. O nível 4 é o nível de investidor. É o nível que você não atua mais no negócio, você só direciona onde vai ser alocado os recursos para ele andar. Eu acho que o sonho de todo empresário é chegar no nível 4 e conseguir passivizar o seu negócio, mas ainda participar das decisões estratégicas, poder tocar ele da melhor forma, trazer o maior retorno possível. Isso sim é um negócio. É algo que você põe dinheiro e te retorna igual você põe no banco e te traz dinheiro. E não um negócio que você põe dinheiro e você precisa trabalhar, né? Trabalhar arduamente para isso. Lógico que a gente sempre trabalha pensando, né? Mas trabalhar com as mãos arduamente, poxa, você não. Desculpa, pode ser um negócio. Pode ser bem rentável, mas não é um negócio. Então as pessoas ficam muito preocupadas, muito amarradas a isso. Então, principalmente empresa média, pequena, onde o lucro final do cara é uns 5, 6 mil, aí ele chega assim, não, mas eu vou pôr 2 mil no marketing e vai comer 30% do meu ganho aqui. Aí eu te falo, poxa, amiga, isso daí é um investimento, isso daí não entra no seu gasto mensal. Você põe esse valor na expectativa que quando maturar, em alguns meses, aí ele vai estar mais que se pagando. A gente quer que isso seja de fato investimento. Tem muita gente que fala assim, eu quero contratar um serviço, eu quero substituir uma mão de obra sua. Eu não quero ser mão de obra sua, não, entendeu? Eu quero ser um investimento para você. Você vai pôr dinheiro e vai sair mais dinheiro. Eu não quero substituir um funcionário, não vou ser um funcionário seu, né? Um serviço, até mais que é um trabalho consultivo também, um trabalho de inteligência. Então, se as pessoas já falam com você, venha terceirizar um serviço comigo, a gente vai substituir um funcionário seu. Eu te falo, eu não tô aqui para substituir funcionário seu, eu tô aqui para ser seu braço direito. Então, se você precisa terceirizar um sócio esse para te ajudar, a gente tá dentro. Se for para substituir apenas um funcionário, eu tô fora, né? E outra coisa, antes de abrir o parênteses, antes de o Paulo prosseguir, até a gente colocar um dado importante. Você que abre uma empresa nova, você sabia que tem 80% de chance de você não existir em 5 anos? É muito grave, né? Esse número é muito alto. Mas podem pesquisar, que são dados corretos, assim. Ninguém vai me xingar, não, é 82. Não, foda-se, né? Tô falando número em média aqui. Mas por que isso acontece? 40% é porque ninguém tem planejamento financeiro, ninguém sabe fazer conta, ninguém olha direitinho quanto tá gastando de insumo ou não. E o outro, ninguém sabe vender, né? Não tem cliente para ele, abrir um lugar errado, não faz o marketing certo. Então, a gente está aqui para ajudar em tudo isso, né? Pra até fazer esse ponto dessa questão aí. E a gente até fala, poxa, faz conta direitinho, que às vezes você acha que você está muito bem e não tá. Muito cliente se gaba assim, não, eu compro um produto assim por 10 e vendo por 30.
Então, meu markup é 300%. Eu faço 300%. Às vezes é um restaurante, sabe? Aí o cara vende 3 vezes mais, aí fala assim, mas não entra dinheiro no meu bolso. Aí fala assim, e dá 300%, sabe? Esse número é muito alto, muito... Mas fala assim, poxa, cara, não é 300%. Sua margem é o quê? Você vende por... Às vezes tá até negativa, né? Se você vende por 3 vezes mais do que você compra, então sua margem bruta é de 66%. Né? É bom, é muito bom, mas né, esse número 300 afeta o seu psicológico. Aí você tem todos os seus custos fixos, então nem vou prosseguir, mas é só para você refletir aí, entendeu? Sim, sim. Vamos... Hoje né, o timeline tá um pouquinho curto, mas a gente consegue abordar, acho que os 3 pontos-chave centrais, né, que é o segundo. O segundo é a questão da falta de gestão de dados, tá? É impressionante, como a gente bem citou, e o Vance, né, citou ali bem, a questão de que hoje a pessoa acaba que ela não tem, vamos dizer assim, dado do negócio dela, ela não sabe o que tá acontecendo. Todo dia eu faço reuniões e pergunto pra pessoa, e aí? Qual que é o seu ticket médio? A pessoa não sabe responder o ticket médio. Amigo, você não sabe responder na média quanto que um cliente gasta na sua empresa? Amigo, não, já teve casos até mais absurdos, né, Vans? Que a pessoa não sabe responder nem o faturamento dela. O faturamento, não sei não, tá variando muito. Não consegue responder um faturamento médio, não consegue, muitas vezes, definir qual que é a ciclicidade do negócio. Então, um segundo ponto chave, tá? E muito problemático é a falta de gestão de dados. Então, hoje, meu amigo, como é que você vai fazer, às vezes, né, igual já aconteceu, tá? Absurdidades do tipo, não, eu não vou te falar quanto eu faturo, não. Você vai fazer seu marketing aí, você vai gerar resultado, mas eu não posso te passar dado do meu negócio, não. Entendeu? Sim, sinceramente, né? Eu acho que né, nessa altura do campeonato vocês já perceberam que é um absurdo. Ou seja, esse é um principal motivo, na minha visão, hoje, que gera insucesso. Você não sabe nem os dados. Eu não sei nem o estágio que a empresa tá. Às vezes a empresa tá num ponto, né, com perdão da palavra, um ponto bosta. A empresa tem uma equipe bosta, tem um atendimento bosta. Ela vai pegar um marketing, não vai te dar dado nenhum e vai falar, vai lá, faz eu vender mais. Amigo, não vou fazer você vender mais. E se eu soubesse de fato como fazer isso com a sua estrutura sendo ruim do jeito que é, eu montaria uma do lado e ganharia 3, 15 vezes mais. Então, tudo depende de fato do quê? Da inteligência de dados do negócio. Ou seja, você saber de fato entender o que está acontecendo na sua empresa hoje. Pode ser ruim, não tem problema. Paulo, tá ruim. Você sabe que tá ruim? Onde é que tá ruim? Sei, então legal. Então você já tá, ó, na frente de 99% das pessoas. Agora, se você não sabe nem o que tá ruim, né? É uma situação crítica, né? Um terceiro ponto eu já vou falar, porque aí o Vance já consegue falar dos dois, né? Que também tem a ver com esse segundo ponto, que é precificação errada e margem errada também, é o que mais acontece, né? A pessoa pega, olha o preço do mercado, ou só joga o preço para baixo, não faz cálculo nenhum, vira aquela briga de faca entre os concorrentes, né? Ou um mercado cada vez tem mais concorrentes, então fica cada vez mais diluindo os clientes, e o negócio dá errado. Então, é importante analisar dados, entender dados, né, conseguir ter margens robustas, né, ou a melhor margem possível naquele mercado. Se o mercado naturalmente tem margens baixas, então tem que se usar estratégias gerais, né, econômicas, de marketing, de entendimento de ciclo, estratégias até contábeis para conseguir realmente melhorar essa lucratividade do negócio. Então, você pode falar aí rapidinho, aí, um minutinho, um pouquinho sobre esse ponto também, na questão da falta de gestão de dados e da precificação errada, que é o que normalmente gera esses dados absurdos aí de falência e estagnação dos negócios. Sim, com certeza. Igual eu falei antes, as pessoas se prendem muito a números psicológicos, tipo, markup e não faz a conta direitinho. Poxa, não é tão difícil assim. A gente, no nosso diagnóstico financeiro, a gente consegue estimar mais ou menos qual que é a sua margem, baseado nos custos físicos, nos dados que você nos dá, né? Em algumas horinhas, algumas horas de reflexão, algumas horas passando dados, a gente já resolve isso, né? Porque ter dado é importante para tudo. Como é que eu vou saber se eu cheguei lá, sendo que eu não soube nem quanto que eu andei? Poxa, não faz sentido, lógico, né? Mas se você acha que não faz sentido, por que você aplica isso no seu negócio? Pô, você tem que deixar de ser otário, mano. Na moral, ele tem que falar sério, Paulo. Sim, Falar tem que falar sério com o pessoal. abertamente. Mas, pô, deixar de ser otário, mas a gente fala isso por quê? Porque a gente tá aqui pra te dar a mão pra você brilhar, né? Então a gente xinga primeiro, porque tem que falar igual mãe quando o menino faz algo errado, pra aí sim se endireitar, né? E sua empresa crescer, deixar de ser aquele filhão que você carrega nas costas, começar a ser aquele jovem adulto que te dá o provento, né? Pra te sustentar na sua velhice. É isso que é o plano, assim. E a gente já fica puto, o tempo tá acabando, mas a gente fica puto que a gente vai lá no concorrente, eu fico printando foto de concorrente, não vou falar quem que é também, mas já chega assim, o marketing não dá certo, aí fala, o cara tá entendendo, né? Tem um monte de lead, não funciona, fala, ótimo, o concorrente tá entendendo, né? Fala, sabe o que você precisa?
de leads de mais qualidade. Fala, agora não, mano. Vai tomar banho, isso. Sério, mano. Aí também, tipo assim, a gente fica feliz que a gente vai poder nadar de braçada aqui, que a gente tá começando algo que a gente vai nadar de braçada em cima desse concorrente. Então tipo assim, é ficar até um alerta pros concorrentes melhorar aí, ó. Segue a dica aí, vamos ter uma competição mais difícil, porque jogo fácil é jogo ruim, né, Paulo? Com certeza. O último ponto, né, que a gente vai abordar para finalizar, e eu acho que esse é um ponto também chave, dificílimo, que é a questão seguinte, que aí é o problema que a pessoa geralmente acha que tem, que é o quê? Não vender, né? Ah, não, eu não vendo, né? Ou seja, não, é igual o Vans falou, não, precisa de lead qualificado, aí chega o lead lá, a pessoa tá interessada, igual eu, por exemplo, há mais ou menos 2, 3 meses, fez um processo para comprar um novo carro, né? E aí, mandando mensagem, amigo, pá, quero interesse. O que tava acontecendo? Recebendo resposta depois de 3 dias. 3 dias pro cara te responder uma pergunta simples. E quando o cara respondia exatamente o que eu perguntei. Esse câmbio é automático ou é a versão tal? É a versão X. Pá, não falava mais nada. Então, eu fiquei me perguntando, o que será que ele tá esperando? Ele tá esperando eu pegar e falar assim, não, legal, gostei muito, toma aqui o meu Pix, já vou pagar. Não é assim que funciona. Venda, você tem que fazer processo ativo. Venda é um processo ativo. Ou pelo menos deveria ser, tá? Me assusta hoje no Brasil, nas minhas análises, como é que eu vejo que 90% das empresas brasileiras vivem 100% de indicação. Indicação, ou seja, ela depende de uma pessoa possivelmente chegar no negócio dela. Isso é loucura, loucura. Se o seu negócio tem que crescer, você tem que buscar ativamente o crescimento dele. Você tem que buscar ativamente a oportunidade e as conversões dessa oportunidade, tá? Então a grande fraqueza que hoje a gente vê no mercado é exatamente isso. As pessoas não sabem vender. Ou você acha que responder o seu cliente depois de 5 horas o preço que ele tá perguntando é vender. Se você acha isso, meu amigo, pelo amor de Deus. Então isso é outra fraqueza absurda que a gente visualizou nesse mercado. Todo mundo tá resolvendo problema de marketing, como eu falei, tá? Sinceramente, eu acho até que tem muitas empresas de marketing excelentes, mas não resolve o problema comercial, manda o contato lá pro cliente, né? Igual já aconteceu no passado conosco, você mandar pro cliente 900, 1.100 leads no mês, taxa de conversão da pessoa ser nula, ela fala naturalmente aquela briga natural, né? A culpa é do marketing, na verdade fala, a culpa é das vendas, né? Eu trabalhei com vendas muitos anos e eu também já tive nesse lado, né? Realmente interpretar, não, peraí, isso aqui não é lead bom, tal. Mas quando você vai ver na real, você vai fazer um cliente oculto, vai fazer uma pesquisa ali com o cliente, você vê que o quê? Que ele está demorando 5 dias para responder o cliente, ele nem está respondendo o cliente, ou ele está simplesmente, puramente respondendo o cliente. O vendedor hoje ele não é capaz muitas das vezes de fazer um CTA. O que é CTA? Call to Action. Chamar o cliente para uma ação, amigo. Gostou? Vem cá na loja visitar. Vem. Ou igual no caso do carro. Sabe como é que eu vender esse carro? Amigo, vou na sua casa te buscar pra gente dar uma voltinha nesse veículo, você conhecer essa máquina, pilotar. Se fizer sentido para você, a gente continua conversando, pode ser? Poxa, cara, venda ativa, entendeu? Conseguir ir até o cliente. Então, hoje, na maioria das vezes, resolver problemas de marketing são relativamente, né? É relativamente fácil. O problema é resolver problemas comerciais, tá? Esse vai ser o ponto, né? O tema do nosso próximo podcast. A gente vai falar um pouquinho sobre a dinâmica de vendas de um negócio. Paulo, quero vender mais. Você quer vender mais? Primeiramente, supondo que você fez o para casa, né? Contratou uma empresa inteligente que vai analisar os seus dados, que vai montar uma estratégia comercial, competitiva e econômica. Supondo que, após isso, você conseguiu um excelente trabalho de marketing em um mercado bom, né, com um projeto de viabilidade de marketing, né, isso também a gente vai falar no próximo podcast, ou seja, tem projeto que não dá para fazer marketing, é importante vocês entenderem isso. Então, supondo que todas as premissas, né, estão corretas, a gente entra no terceiro ponto, que é o quê? Realmente os processos que fazem uma empresa vender mais. Então vocês vão aprender sobre vendas ativas, sobre o que é um hard sell, o que é uma soft sell, quais são, vamos dizer assim, detalhes de negociação, técnicas de negociação, funis de vendas, dados de vendas, gestão de vendas. Então eu vou deixar esse assunto para um próximo podcast para a gente conseguir ter um tempo bacana, né? Mas eu acredito, né, que desse podcast vocês já conseguiram sair com uma lição importante, tá? Marketing é um dos pilares do seu negócio. Um dos pilares, ou seja, outros pilares têm que estar forte para que você realmente consiga sucesso. Então, ou seja, marketing é um pilar do negócio, é um dos aprendizados. E o segundo é a reflexão que eu deixo para vocês. Você tem um negócio mesmo? Você de fato tem uma empresa? Ou você tem um emprego alto remunerado? Você tem de fato uma empresa ou tem uma fonte de renda? Então, o objetivo hoje da Money é profissionalizar negócios, tá? Através da lógica e da inteligência econômica, tá? Infelizmente, marketing tem que ser feito por quem entende de dinheiro. Para de colocar a sua empresa na mão de quem não entende de dinheiro. Tem que ser entendido todas essas lógicas econômicas para aí sim você ter sucesso com marketing, com vendas, com gestão de equipe e com tudo que for necessário para o seu negócio, correto? Então, Vans, deixa uma mensagem
final para a galera aí de casa, para os empresários que estão nos acompanhando, né? O que você acha e qual que é a expectativa aí para os próximos podcasts, né? E como é que a gente pode ajudar esse público? Amigos e amigas, então é isso, as lições. Você realmente tem um negócio. Você sabe calcular seu CAC LTV? Seu CAC é menor que ele, você não sabe, busque saber. Ou nos contate para a gente te ajudar. Como o Paulo falou, a gente atua numa vertente totalmente verticalizada. E, no mais, é isso. Um grande sucesso para todos aí. Foi um prazer estar aqui e nos vemos na próxima. Exatamente, então muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam hoje, né? Faremos novos podcasts, conversaremos sobre temas diversos. Se você quer entender mais sobre negócios, sobre modelos econômicos, se você quer entender mais sobre gestão de empresas, se você quer entender mais sobre vendas, aqui é o lugar certo, né? Você vai estar falando com os economistas mais gabaritados, né? Além de outros convidados que a gente pretende trazer no futuro. E a gente vai estar aí cada vez mais conversando, trazendo um pouquinho mais de educação para um mercado que é tão amador, tá? Quando eu falo mercado amador, não é mercado de marketing não, tá? É o mercado brasileiro, mercado de empresas, né? Quando você vai no mercado americano, você entende uma dinâmica totalmente diversa do mercado atual. Então, realmente hoje nossa grande missão, tá, com esse trabalho é profissionalizar, elevar um pouco de inteligência, porque no final, né, já diria bem aí a Bíblia, né, o conhecer a verdade ela vos libertará, né? Então, no momento que você tem o conhecimento, né, o povo padece por falta de conhecimento. Então, o primeiro ponto é conhecimento, entender as regras do jogo, saber ler o jogo. Depois que você sabe isso, meu amigo, aí é hora de ir pro campo de batalha. É hora de fazer, vamos dizer assim, né, a mágica e a vitória acontecer, correto? Então também não adianta fazer um monte de teoria, um monte de coisinha e não botar a mão na massa, tá? Hoje a estratégia da Money é totalmente verticalizada, como o Vance bem falou, entendeu? Não tem essa conversa de, vou fazer aqui, toma conselhozinho, não. É pegar e fazer a mão na massa todas as etapas, desde que a etapa de inteligência esteja bem segmentada. Beleza? Então vocês vão conhecer mais um pouquinho sobre esse trabalho, sobre essa ideia. Então, a gente encerra aqui mais um, né? Na verdade, o primeiro. O primeiro, aprendendo marketing com economistas, tá? É uma visão totalmente nova do que você precisa para sua empresa. Marketing por quem entende de dinheiro de verdade, tá? Exato. Não só marketing, negócios e vendas também. Então, um grande abraço a todos. Tamo junto. Tamo junto, pessoal. Nosso site é monier.com.br, lógico. Entrem lá, vamos entrar em contato, vamos conversar. Podemos ter uma prosa aí além do podcast, conversar diretamente com você, será um grande prazer. Grande abraço a todos, até mais.